Marcos 7, hipocrisia. Os fariseus, versículo 1 de Marcos 7, e alguns dos mestres de lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comeram com as mãos impuras, isto é, por lavar. E os fariseus, os judeus, não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos religiosos. Então, eles acharam que por estar na feira eram contaminados por contato com gentios, os não-judeus, e ficaram sujos. Os fariseus inventaram tradições, usos, regras, costumes que foram adicionados à lei de Moisés. Versículo 4, quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. Observem muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus, os mestres da lei, perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem alimento com as mãos impuras. Foi um escândalo para os fariseus. Jesus sempre quebra a tradição religiosa dos judeus. Versículo 6, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, pessoas que usam a máscara, são religiosos, têm uma máscara de religião, mas por dentro não são piedosos. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adorem seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, eles tinham um sistema de religião dos actos e rituais externos. E eram pessoas muito focados em Deus, mas não tinham vida. E é semelhante hoje com as pessoas que são religiosos, são crentes hoje, que querem agradar a Deus por simplesmente o facto de assistir na igreja, ou participar na Santa Ceia, ou contribuir dinheiro, ou cantar na igreja. São crentes nominais, em nome só, mas os corações delas são longe de Deus. Deus olha para as intenções dos nossos corações. Crentes nominais fazem as práticas de uma forma mecânica. Tudo trata de ritual e ritos e tradições. Uma pessoa assim negligencia as coisas mais importantes perante a Deus. Versículo 8, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apeguem às tradições dos homens. Versículo 9, diz, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Versículo 10, pois Moisés diz, honra teu pai a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban, isto é uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobriguem de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulem a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmo transmitiram e fazem muitas coisas com essa. Para explicar isto, em vez de honrar o pai e a mãe com o sustento, toda ajuda que podia ser prestado aos pais foram declarados, entregues a Deus.
a Deus, ao templo, em vez de entregar aos pais. Uma oferta dedicada a Deus desobriguem a dever aos pais. Os fariseus deram o dinheiro a Deus e não deram aos pais necessitados. O dinheiro foi retido aos pais. Desta maneira quebraram a lei de Deus. Versículo 14 e 15. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos os que entendem isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, comida entrando não contamina um homem. Por lavar num rio não limpa a alma, o parte interior. Fazer orações, fazer peregrinações, fazer sacrifícios, fazer processões no rua, não adianta nada, porque o coração do homem é mau. Depois de deixar, versículo 17, depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro, porque não entra no seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao fazer isto, Jesus declara puros todos os alimentos, inclusive porco, outros e mariscos e outras comidas proibidas pela lei dos judeus. E o pecado começa no coração. Todo homem é pecador. Recebeu do Adão a herança, o ADN do pecado. E as atividades religiosas não podem purificar a alma, somente a fé no sangue de Jesus. Então, quais são os sinais, as características do hipócrita? Número 1, ele não obedecem às leis de Deus. São pessoas falsas, vivem uma vida na igreja, outra vida fora da igreja. Não obedece ao Evangelho, pelas regras, vive pelas regras, usos e costumes. Número 2, não aceitem salvação como uma dádiva pela fé. Número 3, não há arrependimento do pecado, não há transformação da vida. Um hipócrita vive basicamente semelhante de um homem, uma mulher descrente. Número 4, ele tem conhecimento da Bíblia, ensino, mas não tem um relacionamento ou experiência com Cristo. Tudo é intelectual e mental. Número 5, ele julga as outras e não oferece graça aos outros, não perdoa as falhas dos outros. Agora, para terminar esta meditação, como podemos evitar hipocrisia? Número 1, temos de obedecer a Deus rigorosamente, completamente. Obedece a voz de Deus pelo Espírito Santo, obedece os ensinos, os mandamentos e todo o ensino dos apóstolos e de Jesus. E crer no ensino, isto é crer no Evangelho. Tiago 1:22 fala nisto. O livro de Tiago é muito prático sobre a vida cristã. 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, obedece a palavra e o ensino. Número 2, deixe de julgar outros e começa a perdoar falhas
dos outros, começa a olhar primeiro para o seu próprio pecado. Jesus contou uma parábola em Mateus sobre uma vaga no seu próprio olho e o cisco no olho do seu irmão. Vamos ver Mateus 7 para ler esta pequena parábola. Jesus diz no versículo 1, não julguem, Mateus 7, 1, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usaram também será usado para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, deixe de julgar as outras. Número 3, seja honesto consigo sobre a sua própria necessidade, a sua própria carência espiritual e começa neste processo do arrependimento, em vez de apontar os defeitos dos outros. Você vai ficar julgado por si perante Deus, não você vai ficar julgado por causa dos defeitos dos outros. Número 4, ouça com atento as críticas e as observações sobre a sua vida feitas pelas outras pessoas, pela família, pelos descrentes no trabalho ou vizinhança, pela igreja. Recebe correção dos descrentes e outros crentes e o disciplina do Senhor. Seja aberto para ser ensinável, para receber correção. Uma pessoa que não lida com outras, que fica isolado, não está aberto, não está em condições para receber correção dos outros. Ele não gosta de ser corrigido, mas é importante na vida cristã para ser corrigido pelas outras. É por isso que a igreja existe, não só para ouvir palavras de conforto dos nossos irmãos, mas também palavras de correção e disciplina. Número 5, busca Deus, clama a Deus com todo o coração, passa tempo a ouvir a voz dele. Pode fazer uma oração que importante, muitas vezes, especialmente quando nós lemos as nossas Bíblias diariamente. Em Salmo 139, versículo 23 e 24, em vez de ouvir uma mensagem dizer, isto é para outros, não, nós devemos perguntar, Deus, que tu estás a falar comigo hoje, quando ouvimos uma mensagem bíblica durante um culto. Versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Isto é uma grande salvaguarda para as nossas vidas, para nós ficarmos na linha correta com Deus. Sonda-me, Senhor. Reconheça a sua inconsistência, a sua falsidade, a sua hipocrisia. Muitas vezes, se estiveres casado, o seu marido, a mulher, vai apontar os seus defeitos com facilidade. Ouça as palavras do teu cônjuge, os teus filhos, a tua família. É muito fácil ser enganados. E Jeremias 17:9 fala nisto.
Há pessoas que pensam que têm grandes dons, mas não têm e são enganados. Pessoas que acham que pode pregar e não pode, não têm capacidade. Há pessoas que acham que têm uma vida perfeita ou uma vida exemplar e não têm. É muito fácil ser enganados por nós próprios. E diz em versículo 9, o coração é mais enganoso, Jeremias 17, 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, esta é sempre uma possibilidade de desviar-nos de Deus. O nosso coração é enganoso. Por último, o hipócrita deve aceitar salvação, aceitar o dom da vida eterna, aceitar perdão, aceitar Cristo como Salvador, aceitar a justiça de Deus, aceitar graça. Quem não aceita graça, aceita tudo que vem de Deus, anda com uma rigor desnecessário, uma vida legalista, uma vida cheia de regras e dogmatismo, mas uma pessoa que sempre está a receber o amor de Cristo, receber o Espírito Santo, quem recebe a salvação de Deus, a ajuda de Deus e a palavra de Deus, vai evitar hipocrisia, vai viver uma vida diferente, uma vida piedosa. Espero que esta seja útil e faz perguntas depois nos comentários, se quiser, ou observações. Que Deus abençoe a tua vida. Amém.